Olá pessoal, bem-vindos! Estamos aqui novamente aqui no consultório da doutora Louchen, aqui em Caxias. Nós vamos falar hoje sobre os jovens, na verdade oculta por trás dos adolescentes que estão num ritmo de vida um pouco acelerado, né, das nossas crianças dos dias de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar, como entender, como saber mais sobre isso, e nada melhor do que a doutora Louchen. Então bem-vinda aqui ao nosso canal novamente, doutora, nosso canal aqui. Vamos direto ao nosso assunto, né? O que existe, por que os jovens hoje em dia estão com várias enfermidades, TDAH, agitação, uma série de distúrbios, né, emocionais, que a princípio, na minha época, na nossa época, não se falava disso, né? Não se falava alguns anos atrás. O jovem era que a gente conhecia, brincava, jogava bola e tal. Hoje em dia está todo mundo assim meio estranho, né? Não está como era os jovens de hoje, não é o jovem de antigamente. Então, houve alguma mudança comportamental no jovem? Como é que tu tem atendido? Tem atendido bastante jovens, eu sei que tu já me falou. E como é que tu enxerga assim esse novo processo e como os pais, né, podem lidar com isso e até mesmo contribuir um pouco para o melhoramento dos nossos jovens. Então fala, bem-vindo aqui no nosso canal. Tudo bom, Lu? Imensa satisfação estar aqui novamente com vocês. E sim, eu tenho atendido bastante crianças, eu tenho especialização em pediatria da medicina oriental. A gente tem uma visão assim diferente da alopática tradicional no zelar e no cuidar das crianças. Porque cada criança ela é única, né? Existem crianças cristais, existem crianças que vêm com uma missão muito linda na nossa vida. E criança é sempre um anjo, né? Que vem nos ressignificar, e a gente precisa zelar pelo bem-estar desse anjo e trilhar em relação aos nossos passos, né? Nós somos, sim, instrumentos de exemplo, e a gente vai também conduzindo essa criança, esse ser humaninho, com toda a ternura e zelo. Indiferentemente da época, isso é um princípio básico, né? O que é a família? É a constituição de um pai, de uma mãe, né? Você estar num ambiente saudável e também migrar, né, a sua rotina conforme os seus conhecimentos repassados. Mas o que está se acontecendo hoje em dia, tá? Dentro da psicanálise, que eu também sou psicanalista, a gente analisa bastante um comportamento de uma sede acelerada em relação às informações. Então, tem aí muitos flashes nas quais as crianças elas estão submetidas, que acabam trazendo respostas de uma falsa dopamina, na qual ela fica buscando incessantemente. Então, gente, é a questão das telas excessivas. A partir do momento que você desliga as telas, ela não consegue associar uma realidade pela busca no mesmo nível de prazer em que ela tem em relação aos vídeos. E isso eu noto muito desde os bebezinhos. Porque as mães, os pais, claro, né, conforme a criação, a rotina, né, é muito mais fácil você dar uma tela para o seu bebê, né, fica lá horas e horas para você, enfim, fazer o que precisa ser feito. Isso é muito mais confortável. Só que tem estudos já preconizados, né, que alegam que as crianças não podem ter contatos com telas até 2 anos de idade. Então, isso é muito sério, porque toda a configuração neural, né, a constituição, o desenvolvimento, ela ainda está se descobrindo como gente, né? Ela ainda está descobrindo o meio externo. Então, quando tu insere uma tela na vida dessa criança, ela não sabe diferenciar o que é verdade ou não. Então, trazendo esse cenário para uma vida mais adolescente, ali nos seus 10, 12 anos de idade, o que tem acontecido? A gente vê nas nossas realidades que existem programações ocultas, na qual faz com que esse adolescente ele acaba se tornando muito violento. E quando esse adolescente ele não consegue, né, exteriorizar a raiva, a insatisfação, a incontestação, né, emocional, ele acaba se machucando. Então, o que é o TDAH? O TDAH nada mais é do que um transtorno mental de ansiedade associado ao déficit de atenção. É a falta de concentração, porque você muitas vezes pode estar ou muito acelerado e você não consegue se concentrar nas funções básicas nos seus estudos. Deixa eu só ver se eu consegui entender. Então, TDAH é transtorno de déficit de atenção, ou seja, ele ganha um número, né, uma quantidade muito grande de dopamina na tela e ele não consegue traduzir isso para o mundo. O mundo não dá a mesma quantidade de dopamina do que ele girando telas. Aí ele se desfoca, ele perde o foco, ele não concentra, ele é chamado disso, aquilo. É isso, então? É, exatamente. Existe algo chamado plasticidade neural.
Então, todas as informações que a gente vai constituindo, feliz, triste, enfim, que a gente vai tendo, né, de memórias, e a gente vai buscando prazeres e a gente vai reinterpretando dentro da nossa plasticidade neural. Então, isso é muito importante na vida de uma criança, tá? E eu digo criança, bebê, até seus 5, 7 anos de idade. Então, o que acontece com uma criança que normalmente teve acesso às telas quando era muito jovenzinho, né? E na vida adolescente? Ele vai buscar alternativas de resposta rápida. Então, ele vai recorrer ao quê, normalmente? Excesso de doce, excesso de estimulante. Eu digo até que eu também tive a experiência de atender pacientes que experimentaram algumas drogas ilícitas. Então, ele vai querer ter essa busca pela adrenalina de forma rápida. Tá. Rola a tela e, né? Exatamente. Recebe a dopamina e ali. E é difícil. E assim, a gente via uma vez os jovens, eles faziam esporte, jogavam bola, corriam na rua, brincavam de carrinho de lomba, de bolita, né? E hoje em dia não existe mais isso. Eu vejo os filhos, eles não pegam mais sol, é só tela aí dentro de casa, é só atividades indoors. E isso aí acredito que está causando um problema que vai se refletir daqui a alguns anos, né? Eu nem falo criança, eu falo assim adolescentes, né? Exato. Até os 18, 17 anos, é que eu não vejo mais pessoas assim irem para um parque, tipo fim de semana, o jovem eu vou visitar, pegar um sol, eu vou não sei o que, eu vou correr, não existe mais isso, agora é só tela, é shopping, é videogame, a televisão, né? Isso aí está construindo uma geração que vai ter consequências para o futuro, não é mesmo? Com certeza. E é uma das minhas grandes preocupações em relação a tentar podar isso quanto antes, né? A gente recebe, assim, às vezes, pacientes com 14, 16 anos de idade que têm psoríase, que é uma doença, assim, relacionada à pele, dá uma coceira exorbitante, mas está associada ao sistema nervoso, porque você não consegue controlar, tá? Então, diante disso, o que a gente tem como um cenário de tratamento? A gente foca muito num detox, né, relacionado também a esses insights que foram lhe introduzidos quando você ainda estava na constituição do seu sistema neural, tá? E eu diria que antigamente, claro, você que nos assiste, a sua avó, por exemplo, o seu avôzinho, né, o seu pai, você foi criado num cenário totalmente diferente. Você ajudava os seus pais, você ajudava a lavar a roupa, ajudava a estender, ajudava a secar uma louça, arrumava a sua cama. Hoje em dia, muitas vezes, eu não sou a favor da lei da palmada, né? Mas quando é necessário, vai bem, né? A gente tem que doutrinar, mas hoje em dia virou muito melzinho na chupeta. Parece que as mães, os pais, eles estão poupando o filho de não ter que fazer algumas obrigações dentro de casa, porque, ai, coitadinho, vai, né? Enfim, passar frio lavando a louça, mas, pô, teu avô carpia, né? 7 horas aí, de sol a sol, né? 5 horas da manhã, levantava no frio, assim, horrível, mas ele sobreviveu e sobreviveu muito bem, né? E doutor, como que os pais, então, que tem esse problema dentro de casa dos adolescentes que não se enquadrou, né, naquilo que deveria ser feito? É possível uma reversão? É possível o pai conduzir o adolescente e dizer, olha, tu vai fazer isso, e tal coisa, e ele vai lutar contra, mas insiste. Como é que faz o pai para agir diante disso, para tentar puxar o jovem para o tradicional, para o ancestral, para aquilo que de fato faria bem para ele? A exposição ao sol, as atividades ao ar livre, etc. Como é que o pai consegue conversar com o adolescente, que já é difícil conversar, né? E expor para ele que isso é importante, que ele tem que largar um pouco a tela e ele tem que fazer uma atividade. Como é que o pai faria isso? Qual é o conselho que tu daria, então? Claro, as alterações hormonais, inclusive, os nossos disruptores endócrinos, eles estão cada vez mais sendo prejudicados e acelerados. Então, isso é um fator muito interessante que você comentou, porque a gente tem que buscar a causa raiz do problema, sabe? Então, diante disso, vou fazer até um comparativo. Como que, né, há 50 anos atrás, uma adolescente, né? Quando você entra na menarca, tá? As mulheres menstruavam com 15, 14, 17 anos. Hoje em dia eu pego pacientes aí com 9, 10 aninhos de idade, antecedendo a menstruação. Ou seja, ela não tem nem preparação mental do que está acontecendo no corpo dela. Ela deveria estar brincando, ao invés de se preocupar com a fase reprodutora. Isso está atrelado ao quê? Claro, a nossa alimentação, a água, aos disruptores endócrinos. Então, é o excesso de muito que está muitas vezes no adoecendo e no sufocando, tá?
Respondendo então, como que você vai conseguir conduzir o seu filho, o seu adolescente em casa, que a gente chama de aborrecente muitas vezes, porque essas alterações hormonais também, né, fazem com que a gente se sinta um super-herói. Eu consigo me virar, não preciso mais de pai e mãe, tchau e bênção, né? Isso. Como que você pode fazer isso? Sendo modelo. Sendo modelo. Você também fica no celular, né? Muitas vezes quando você tá com seu filho, você muitas vezes também grita, você também muitas vezes acaba tendo algumas dificuldades, né? Do dia a dia, assim, que você gostaria de também ser diferente na presença. Então, seja modelo. Quando você estiver com seu filho, eu vou falar por mim, tá? Meu filho, gente, meu filho vai fazer 11 meses, tá bom? Ele é pequenininho. 0 telas. O que eu faço? Eu boto essa criança no sol. Todo dia. Ai, mas por que não pode botar? Pode, tem que botar as crianças no sol. Antigamente se colocava as crianças no sol, se expunha, colocava também as crianças numa temperatura baixa para pegar a questão da imunidade, né? Porque a criança tem a circulação muito ativa. A gente faz comida todo santo dia, nada de alimentos industrializados, nada de açúcar. A gente cuida muito também com o excesso da frutose, que também é o açúcar, para não hiperestimular o sistema neural. A gente canta, a gente ora, a gente frequencia coisas boas. Então você tem que fazer o trabalho reverso, fazer uma desintoxicação geral para o seu filho entender que a vida, ela tem um tempo certo e pode ser mais tranquilo. E não, assim, esperar com que uma fórmula mágica, que hoje em dia tá muito assim, meu filho foi laudado, assim, com TDAH. Toma um remedinho. Ele tem TOD, ele tem transtorno de hiperatividade, tem depressão, tem, né, tá no aspecto autista, então vamos tomar essa boletinha aqui para controlar as emoções. Não, você tem que entender quem que é o seu filho. Por que ele veio para ti? Qual que é a tua missão em relação a isso, né? Então esse é o trabalho que a gente faz. Doutora, tu atende online, se alguma mãe, assim, que a gente está divulgando também o trabalho da doutora Lo Shen, que ela atende online, ela é uma pessoa, assim, fantástica, ela tem atendido casos de todo mundo, né, de gente de todos os países, e ela tem tido um resultado fantástico aqui. Então a gente tu faz atendimento online, se a pessoa diz, eu tô com meu filho assim e tal, e a mãe e o pai querem fazer o atendimento sem o filho presente, porque eles não vão querer estar junto, né? Eles não vão querer estar junto. É possível o pai e a mãe fazer uma consulta contigo, ganhar uma orientação e ganhar alguma orientação sobre essa situação deles? Sim, com certeza. A gente atende o Brasil inteiro, tá? O mundo inteiro. Temos pacientes da Áustria, do Japão, inclusive. Até meus conterrâneos me procuram para pedir orientação, né? Porque a gente tem um olhar um pouquinho mais rebuscado. Então, como é que funcionam os atendimentos para os pais que gostariam de melhorar a criação dos seus filhos e trazer mais amparo e também fazer um detox, né? A nível de tirar telas, como melhorar a comunicação, né? A gente consegue solicitar, então, todas as fotos, né? A gente faz muito análise da iridologia, que já mostra como é que tá o nosso inconsciente, o microsistema da língua. Vocês enviam também as amostras, tá? Para nós, que daí seria o de cabelo, para ver o DNA, o RNA de vocês, o que tem, o que não tem. E também o da saliva, pra gente também traçar, né, o perfil do que cada indivíduo pode ou não comer, conforme também a sua tipagem sanguínea, tá? E a gente solicita também alguns exames de acompanhamento e temos uma rede muito grande de profissionais, na qual a gente faz a indicação para poder melhor zelar e cuidar de vocês, tá bom? Que beleza. Então, vocês que são do nosso canal aí, quiserem uma consulta com ela, eu vou deixar aqui embaixo a descrição, né, o contato, o WhatsApp, qualquer dúvida, queira fazer uma pergunta, ela é muito gentil, ela atende, inclusive a pessoa diz, eu tô com um problema assim, assim, assado, né? Às vezes a pessoa pergunta e ela responde assim, coisas que os outros não fazem, e ela faz aqui, então eu não sei como é que tu consegue dar conta, né? Tem que tratar como se fosse da nossa família. Pois é, eu vejo que tu é muito atenciosa, muito gentil, e muitas vezes eu também, né, muitas vezes tarde da noite mandava uma mensagem, olha, aconteceu meu filho isso, e ela respondia com maior... Então, vocês podem ter acesso, que ela é uma amiga da nossa família aqui, do nosso grupo, Ensinamentos da Era de Aquário, nosso canal. Então, doutora, a gente vai convidando as pessoas para assistir os demais vídeos dessa série. A gente está com vários vídeos, que fizemos vídeos assim mais curtos, sobre assuntos diversos, para você entender esse processo de como melhorar a sua qualidade de vida, saúde pessoal, né? Então, doutora, muito obrigado pela presença, então, muitas vezes, então, gratidão, e a gente se vê no próximo vídeo. Vai deixando seu like aí, compartilhe, tá, meus queridos? Até depois, um grande abraço.